Galera, como já é tradicional, saiu uma nova plataforma de processadores e nós temos sempre feito vídeos falando sobre essas novas placas-mãe e CPUs. E hoje eu, Diego Kerber, aqui acompanhado por Fábio Fai, vamos conversar sobre a plataforma Coffee Lake, né, que foi introduzida aí, a gente testou primeiro o Core i7 8700K. Esperamos um pouquinho antes de fazer esse vídeo, porque agora nós já testamos o Core i5 8400K, então agora já temos, não é só o processador topo de linha, também temos já uma visão melhor do line-up todo. E vamos falar um pouquinho das nossas impressões com esses novos processadores da série 8000 aí, da Intel. E Fábio, sabe como é que tá? Tá positivo? Então, eu acho que comparado com as anteriores, eu vejo lados positivos e negativos. Positivos porque, como a gente tem falado bastante, a Intel saiu daquele padrão dela, né, que sempre os nos Core i5, 4 núcleos, Core i7 também 4, porém com os 8 threads. Sim. E aí, por aí vai. Então ela acabou fazendo algumas modificações justamente pelo lançamento dos Ryzen. Se obrigou, né? Os Ryzen chegaram com mais núcleos, mais threads, e não dava para ficar nesses 4, que nem eles estávamos Core i5 e Core i7. E a gente viu que isso resultou de forma bastante positiva em diversas situações, entendeu? Porém, algumas coisas ela ainda ficou, né, manteve, mesmo com os Ryzen. Exemplos, não são todos os modelos que são desbloqueados para overclock. Isso é uma coisa que por parte dos Ryzen, todos são possíveis. Então isso é uma coisa legal, né, por parte da AMD. E não aconteceu ainda na Intel. E outra coisa é as placas-mãe, né? Isso foi, eu acho que é o que mais pega, isso incomoda bastante, incomoda o fato de ser, principalmente de ser o mesmo socket, eu acho que isso vai... principalmente não, o fato de não ter a compatibilidade, acho que é o pior. Mas piorou ainda mais o fato de ser o mesmo socket, porém incompatível. Então, acho que isso vai acabar gerando confusão, principalmente por parte de quem, de repente, não conhece, vê socket, LGA 1151 e acha que dá para ligar. Para quem não está sabendo ainda, os Coffee Lake, eles usam LGA 1151, o mesmo socket que a gente já usava em gerações anteriores, aí da Intel, porém não são compatíveis. A posição dos pinos é diferente, então eles fisicamente são diferentes, o processador encaixa, mas não liga. Isso, de acordo com a Intel, é a posição dos pinos. Porém, a gente viu umas notícias essa semana de algum engenheiro da ASUS falando que existia a possibilidade de tornar compatível. Eu já vi gente que colocou, encaixa, mas não liga. Justamente, mas é que é mercado, entendeu? É uma estratégia da Intel. A gente, por exemplo, não concorda, principalmente porque a AMD, pelo que parece agora, o AM4 vai durar alguns anos, então a gente vai ter novas gerações de processador, aí tá para chegar as novas APUs, aí anunciamos há poucos dias uma notícia de que as novas BIOS vão adicionar suporte a essas APUs, então o conceito poderia ter sido esse por parte da Intel em chipset série 100 e 200, atualiza a BIOS e ganha suporte, mas isso não é possível, então isso eu vejo como acho que uma das principais críticas sobre os novos processadores. Sim. Antes da gente falar de coisa ruim, vou começar com coisa boa. Vai sobrar espaço para a gente pegar no pé de alguns problemas que ainda tem nessa geração, mas vamos começar o que ela tem de interessante. Então, a primeira coisa aumentou a contagem de núcleos no line-up inteiro. Então, o Core i5 e o Core i7 foram de 4 para 6 núcleos. O Core i3 foi de 2 para 4. Outras coisas foram mantidas, então, somente os modelos K são overclockáveis. Então, se não terminou com K ou o X em alguns casos, mas você esquece, não dá para overclockar, não está desbloqueado o multiplicador para você overclockar. Não tem hyperthread nos Core i5. Eles continuaram tirando o hyperthread dos Core i5. Isso, acho que isso foi tu vê, a gente não publicou a análise ainda, vai acontecer agora, né? Até de repente, na hora de sair o vídeo já estará publicada, mas eu acho que é um dos... Além do fato de não ser, a gente está falando da análise do Core i5 8400, além do fato dele não aceitar o overclock, acho que talvez seja esse o único
né, uma das únicas críticas do processador, grande problema dele. Tem um bom preço, bom desempenho, pena que é 6 núcleos e 6 threads. O que acontece? A AMD faz isso só na linha Ryzen 3, então que eles têm 4 núcleos e 4 threads. Em compensação, no restante do line-up deles, os Ryzen 5 e Ryzen 7, todos têm Hyperthread ou SMT. Pra quem não sabe, essa tecnologia ela pega cada núcleo e transforma em 2 threads. Então tem um primeiro thread, que você usa toda a performance que pode do núcleo, sobra um pouquinho de desempenho do núcleo, você vai lá e usa ele para um outro thread. Então você tem meio que um segundo thread auxiliar em cada núcleo de processador. E dependendo da aplicação, isso o resultado é bem legal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui aberto, essa aqui é a review do 8400. Você vai ter situações que isso faz uma bela de uma diferença e vai ter situações que não. Então, por exemplo, aqui eu estou com o Battlefield aberto em Full HD Ultra, é uma configuração que está pesando bastante no processador, e vê que mesmo sem Hyperthread, a diferença entre o 8400 e o 8700 é 0,3%. De média, porque você ter 6 threads é o bastante. Se você usa o Hyperthread para ter 12, o jogo não tira tanta vantagem disso. Então, aqui não faz diferença. Quando a gente vai dar uma olhadinha lá nos testes sintéticos, as coisas mudam um pouquinho. Então, se eu vou ver aqui, por exemplo, o Cinebench, que ele usa aí quanto mais threads melhor, faz falta se você tem ou não mais, como é o caso aqui, vê, ó, o 1600... ele tem 6 núcleos e 12 threads. A gente sabe que por núcleo ele tem menos desempenho. Mas só para ele ter Hyperthread, ele abriu 20% de vantagem. E o Core i7 abriu 50% de vantagem. Quando que você vai sentir falta disso? Quando você está processando foto, editando vídeo, mexendo em objeto em 3D, ou quando você está fazendo múltiplas coisas em paralelo. Então você está jogando e codificando para transmitir no YouTube. Aí o Hyperthread faz falta. Então nós temos essa coisa. Se você está focando somente em jogos, o Hyperthread não vai deixar tanta saudade assim. Agora, para o multitasking, para essas aplicações profissionais, faz falta. Isso é mercado, né? O que acontece? A Intel precisa justificar porque o Core i7 custa mais que o i5. Então, uma das diferenças é frequência, o Core i7 tem frequência mais alta, e outra é que o Core i5 não tem alguns recursos. É por isso que a própria AMD não é tão difundido que a AMD não liga Hyperthread no Ryzen 3. Mas veja só, é só no Ryzen 3 que eles fazem isso. E uma outra coisa em relação aos lados positivos, é como que ele avançou frente ao 7400. Nossa, isso foi uma diferença muito grande. E eu acho muito importante, até porque é o caso, eu estou jogando hoje num Core i5 Haswell. Eu sei muita gente que está na quarta geração ali, muita gente está segurando a troca de processador porque não via vantagens. Aqui em Witcher, acho que eu consigo mostrar legal, em Witcher tem uma diferença muito grande quando você compara aqui o Core i7, o Core i5 da geração anterior e quando você dá uma olhada no que acontece com o dessa geração. Nós temos um salto de 23% de desempenho. Tudo por causa de 2 núcleos a mais. Então, o GTA também, acho que tem, se não me engano, um salto legal. Aqui nós temos, em GTA, tivemos um ganho de 17%. O GTA não está nem aí para os 12 threads do Core i7, ele rodou melhor no Core i5. Então, o Core i5 estava numa situação que é a seguinte, por ter 4 núcleos e não ter Hyperthread, ele tinha jogos que ele estava começando a não aguentar. Witcher, em Novigrad, roda muito mal. GTA pesa bastante, Watch Dogs 2, jogos mundo aberto, Battlefield, com muita gente jogando. O número de núcleos dele estava começando a ser um problema. Estava começando a querer gargalar esses jogos. E agora, com a introdução de mais 2 núcleos, deu uma respirada para os Core i5. Dá para ver ele subindo de desempenho em algumas situações. E volta a trazer ele para ser um excelente produto para quem quer montar um PC Gamer e quer gastar, mas não muito no processador, né? Não vai também pegar um Core i3, um Pentium, mas também não vai gastar num Core i7 desbloqueado. Porque nesse tipo de produto não justifica, bem que por enquanto a gente só tem a opção de Z370. Tu não pode optar por uma placa mais simples, tipo uma H370 ou uma B350 quando sair. B350 não vai sair, porque a AMD já tem. Verdade. Então, provavelmente vai ser pelo que a gente viu nos vazamentos, é B360, eu acho, tá? Mas, a princípio, seriam esse tipo de chipset que é mais indicado para esse processador, porque ele não overclocka, e né? vai ser um bom processador para quem quer jogar e tem uma evolução. Enfim, a galera... A temperatura tá legal, né? Tá Sim. certo que a gente usa um cooler um pouco mais... consideravelmente mais eficiente do que o cooler box, mas ele fica em médium, vai uns 10, eu acho, uns 10 graus
abaixo, então ainda estaria numa temperatura, né, bastante aceitável. Isso que eu queria ver a Intel se mexer um pouquinho no Cooler Box, né? Porque a AMD se mexeu, nós temos um Cooler Box muito melhor da AMD em toda a linha, desde o mais básico até o mais topo de linha deles, é um cooler muito melhor. E aquele Cooler Box da Intel já devia ter sido aposentado faz muito tempo. A gente usa esse carinha aqui, que é o Nocta U12S. U12S. E o motivo da gente sempre usar ele, além de ele ser muito bom, é porque ele funciona com múltiplos sockets, então a gente consegue pôr o mesmo Cooler Box, o mesmo cooler em vários modelos de processador. O fato é que ele também não gera incompatibilidade com memórias, então em placas-mãe que tem os módulos dos dois lados, ele não gera uma incompatibilidade. Então se fosse um cooler maior, poderia ter esse problema. E também para não ir para um cooler, um liquid cooler, que daí a gente tem cenários que o cooler é muito bom, vamos dizer assim, ou mais eficiente que esse tipo de solução e acaba escondendo eventuais problemas dos processadores. O bacana de ver dessa geração é que ela não está com aquela coisa que toda review que a gente fazia de Intel nos últimos, sei lá, 2, 3 anos pelo menos, era saiu a nova geração, você olhava a geração anterior, não tinha motivo nenhum para fazer upgrade. 0 motivos para fazer upgrade. E agora é uma hora de quem estava quase comprando 7700K, talvez não comprar, porque a geração 8000 está muito interessante. Essa diferença de 2 núcleos a mais está impactando em algumas coisas. Traz a concorrência de volta ali, porque o Ryzen estava com uma vantagem muito grande em aplicações profissionais. Eu só não sei se é o momento de comprar ainda, porque como a gente viu lá fora, no caso o 8400 está custando $10 a menos do que o Ryzen 5600. Já aqui no Brasil ele está custando R$55 a mais. Então ele deveria ser a menos, né? Mas é a questão de lançamento. Então a tendência é que nas próximas semanas... E os Ryzen caíram muito o preço nos tempos recentes. Eles vêm em promoções muito fortes e a diferença também de que como a gente só tem plataforma Z370, se o cara vai comprar um i5 para não bloquear... E outra, né? Eu acho que eles não baixam mais ainda por causa da concorrência no Brasil. Aí existe uma certa... A gente tem um reporte que não pode ser oficializado. Não, oficial, existe uma dificuldade de comprar processadores AMD por questões da logística. E aí isso acaba sendo, vamos dizer assim... acaba sendo ruim para o cliente, porque não, né, a competitividade só sai de um lugar e é aquele lugar que dita a regra. Né? Sim. Mas assim, mesmo com o preço, considerando que é um lançamento, eles chegaram até relativamente bem. Não teve, eles têm uma vantagem grande em relação à geração passada. Eu acho que o 8400 está uns R$150 mais caro que o 7400, né? Então, R$150 a mais, que justifica bastante a diferença dos dois processadores. Vale a pena você gastar esses 150 a mais e ir para o 8400. O único problema é que as placas-mãe, por enquanto, não tem nenhuma que combine, né? Você vai comprar uma placa desbloqueada, voltada para o overclock e para o processador bloqueado, então, por enquanto, a gente está sem placa-mãe. Teria que optar pelos modelos mais baratos, que principalmente por se tratar de lançamento, não são tão baratos, né? Então, Mas, no geral, né, tirando algumas coisas que a Intel ainda insiste em manter, como a gente colocou no início, eu vejo como um avanço bom e claramente, como aconteceu, né, nos próprios Core X, a fator AMD e o Ryzen, né? Então, como que isso é necessário para o avanço do mercado, pensando no cliente, nos consumidores. Né? Sim, se você não tem, você precisa dessa competição, até a Intel teve que se mexer. O Ryzen é um produto tão bom que até os Intel tiveram que melhorar de uma geração para outra. Implicâncias que realmente ainda tem com a série 8000, além da questão do socket, apesar de que, pelo que a Intel falou, esse é o socket que vai vir ainda também a próxima geração, então pelo menos vai ter duas, vai ter essa Coffee Lake e a próxima Cannon Lake, que realmente vai reduzir a litografia, vai usar o mesmo socket. E existe até, inclusive, já vazamentos de um Z390, que seria acima do 370, que eu não sei o que, antes ainda da série 400, entendeu? Os boatos indicam, de repente, até um Quad Channel nessa plataforma. Sim. Até aqui o comparativo que a gente fez em Witcher, para vocês verem como ele é um processador interessante. Aqui, nosso Core i5 está sofrendo horrores para começar a rodar esse início do teste.
Aqui eu também coloquei o Core i7 7700K para o pessoal ver como um Core i5 está muito próximo da performance de um Core i7 na geração passada. Então, esse comparativo também vai estar no nosso canal na íntegra, vocês conseguem ver todo ele, mas olha como subiu de um Core i5 para o outro. Em uma geração, a gente está vendo mais de 20, 30 FPS em alguns momentos. E como, apesar do Ryzen 5600, ele tem a vantagem de ter mais threads, por isso que ele tem mais porcentagens aqui do lado, em cada núcleo ele tem um núcleo adicional, um thread adicional. Ele se sai melhor em aplicações profissionais, mas em games a vantagem ainda é do Core i5 pela performance maior por núcleo. Aí detalhe, esse trecho aqui eu overclockei ele para 4000 GHz e rodei o teste de novo, reduziu a diferença, mas mesmo sem poder ser overclockado, o Core i5 acaba ficando na vantagem nesse teste. Então, é um bom, para games principalmente, tá excelente esse desempenho. E é sempre bom falar também que isso não é uma regra, né, Diego? Tem jogos que utilizam bem isso e tem jogos que não faz nenhuma diferença o processador, entendeu? Então, mas lógico, é bom para os jogos que fazem, porque a gente nunca sabe como vai ser. Esses testes que a gente faz aqui, em geral, que vocês veem nos comparativos, a gente cria uma situação meio atípica, em que a gente coloca uma 1080 Ti rodando em Full HD Ultra. Até a gente estava falando há pouco assim, pô, por que a gente fica fazendo testes em 4K se não existe diferença nenhuma entre os processadores? É justamente para mostrar, entendeu? Olha, tem casos, a proposta dos testes é isso, é mostrar situações que fazem diferença e situações que não fazem, em todos os casos. Então, né, para justamente o leitor ver olha, de repente eu vou comprar imaginando que vai ter uma diferença e não, de repente não vai ter. Aqui é um bom exemplo de, por exemplo, como não faz muita diferença. Esse trecho do The Division, a gente tem as 1080 ali na primeira linha, então a 99% de uso, praticamente no máximo da performance dela. Então eles começam a meio que empatar em alguns momentos aqui do teste, porque a placa de vídeo é o limitador. Os processadores estão conseguindo fazer ela rodar o máximo da capacidade dela. 4K, normalmente o limitador do seu sistema vai ser sua placa de vídeo, porque ela não consegue fazer muitos frames quando está em 4K. Daí a gente vê um processador, né, um Threadripper 1950X ou mesmo um Core i9 top fazendo os mesmos resultados que um Core i5. Ou às vezes até pior, né? Até pior. Porque ele tem tantos núcleos que ele não pode operar uma frequência muito alta e dá nisso. Mas, então, a evolução existe. Enfim, a gente já estava de saco cheio dos lançamentos. Intel era sempre a mesma coisa. A galera dizia que não ia fazer upgrade porque não precisa. E agora eu vejo uma diferença maior de geração para geração. Você investir, principalmente, o Core i5 era uma linha que da Intel já estava começando a dever bastante em jogos. Estava começando alguns games a ele passar trabalho, principalmente mundo aberto, coisa e tal. E agora, nos testes que a gente fez aqui, vai ter um vídeo de gameplay com 8400. Ele segurou bem mais firme os mesmos aqueles games que a gente sabe que pesam muito no processador. Então, teve uma vantagem legal. A dúvida é só que ainda põe vantagem aí para AMD, ainda a questão aí de deixar todos serem overclockados, ter hyperthread, porque eles chamam de SMT, há uma plataforma muito melhor, a M4, que não fica limitando você. Se você quiser trocar para uma PU, você troca para uma PU. Se você quiser dar um processador... A temperatura dos AMD deve ser, né, destacado, porque no 8700K a gente viu que dependendo do nível do overclock e do cooler utilizado, a temperatura sobe bastante. Porém, tem uma questão das memórias também, em AMD é sempre aquele parto, entendeu? Eles têm que ter mais atenção na hora de comprar, pegar as memórias certificadas, se a ideia for pegar um kit de frequência mais alta. Isso em Intel já é, por exemplo, essa plataforma aqui, ela suporta, se eu não me engano, 433 ou até 4400 a frequência. Já a AMD é 3200, entendeu? Então, tá certo que é difícil até tu comprar um kit dessa velocidade. Por duas situações, né? Por não ter, são raros de encontrar e, logicamente, pelo preço. Né? Apesar de que, nesse mundo extremo aí, a gente já está vendo preços muito loucos, mas quando a gente fala de mundo mais real, é bom ficar de olho porque tem kit aí de 2.400, 2.600, valor que não tem muita diferença de preço e impacta na performance. Então, às vezes, de 3.200 já começa a ficar um pouco mais caros, eu acho. Mas se você não vai gastar muito para ter uma frequência mais alta de memória, é bom você pegar a memória mais rápida.
E também a gente pretende fazer um artigo legal aí, tem 2 artigos, né? Um só dos Ryzen, né? Com a linha completa, tirando um outro modelo Ryzen 3 que a gente não tem, e vamos fazer uma coisa com o Intel também, do que a gente tem aqui. A gente não tem a linha completa, mas temos bastante modelos aí das gerações anteriores. Acho que dá para fazer um artigo legal. Para o pessoal ver também a evolução de desempenho que você tem em jogos. E até o final do ano a gente espera botar o novo CPU Chart aí com uma série de processadores. Isso é bem interessante, porque bota modelos de segmentos bem diferentes no mesmo balaio, vamos dizer assim, de comparativos. Então dá para ter essa noção do que vale e o que não vale. Uma coisa importante dizer, as temperaturas da série 8000 estão muito melhores do que gerações anteriores que a gente viu. Inclusive, uma novidade legal que apareceu no After e já vai ter no vídeo comparativo do 8400 é que os Ryzen deixam agora eu colocar a frequência e a temperatura em tempo real. E olha só isso aqui. O 7700K rodando a 73 graus, no mesmo trecho em que nós temos o Core i5 a 46 graus e o Ryzen 5 a 49, mas é porque ele está overclockado nesse trecho. Quer ver? Ele na frequência normal dele, ele roda 39 graus. É incrível o quanto os Ryzen têm se saído bem, principalmente esses modelos que não são X, né? Que são os com frequência um pouquinho mais baixa, mas que em compensação, quando a gente overclocka, vai lá e alcança o modelo X. Mas vê que tanto o 8400 aqui está operando a 47 graus, e acho que eu tenho mais para frente aqui, um trecho que a gente tem 8700K, ele rodando a 46. Então, as temperaturas estão bem mais interessantes do que a gente viu. Só que, ainda, a questão do 8700K é que quando você overclocka ele, a Intel ainda está com problema de dissipar calor quando a gente sobe a frequência, né? A AMD já não tem né, fica bem abaixo, apesar da limitação aí dos 4. Nós temos uma questão curiosa que é assim, com a Intel a gente tem um problema que esquenta demais. Com a AMD a gente tem um problema que nem sobe muito. Então fica nessa. Os dois. No 4 e acabou. O 8700K a gente bateu próximo da casa dos 100 graus, né? Quando fez o overclock. A quanto? A 5? A 5. Foi os 6 núcleos a 5 GHz, ele bateu 100 graus, então o nosso teto foi a temperatura. E a AMD, o nosso teto parece ter um tal de 4 GHz, que é muito difícil passar disso. Passam por, de repente, até 4.1, mas enfim, não... É difícil passar disso. Isso falando sempre em todos os núcleos, né? Exatamente. Um overclock em todos. Bom, galera, a gente já tem então review do 8700K e do 8400 no ar. Vocês podem dar uma olhada lá no Adrenalina. Em breve, mais uma review de placa-mãe Z370, modelo Asus Maximus 10 Hero, acho que é. Comprido. Tantos modelos. Cada vez mais compridos os nomes. Mas esse aí é um modelo bem legal também. Tá. Então, 8700, 8400, os Ryzen a gente vai ter no comparativo, tem o Ryzen 1600, a gente também tem testes com a maior parte deles, ou todos. Sim, mas vai ter no comparativo que a gente vai lançar com todos aí. Então vocês conseguem conferir lá e ver as diferenças e como tá boa essa época para processadores. Desde o lançamento dos Ryzen, está ficando muito mais legal testar esses produtos, porque a gente, enfim, tem novidades. E, inclusive, da própria Intel, que teve que se mexer por causa da pressão aqui da AMD. Bom, galera, para mais vídeos comparativos, essas várias coisas que a gente listou, eu mostrei um pouquinho aqui para vocês. Assina o canal que vocês ficam sabendo de novos vídeos quando eles saírem e dá uma procuradinha lá, que muitos deles provavelmente já estão no ar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau.